Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a Carlinha chega aqui para a gente iniciar nosso papo. Já é a segunda ou terceira vez que isso acontece, que quando hoje eu estou indo por outro perfil, eu não estou conseguindo entrar. Deve ser algum tilt aí. Grande Léo, tudo bom, meu irmão? Oi, Lua, como é que vocês estão? Oi, Claudinha. Lua, daqui a pouco Carlinha entra aqui para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Hoje a conversa vai ser bacana. Hoje a gente vai falar sobre The Inner Game, né? Sobre o jogo interior. E aí, meu irmão, como é que tá você? Tudo jóia? Oi, Nini. Tudo bom? Claire. Opa, Carlinha tá aqui na área. Vou chamar ela aqui. Carlinha, mande pedir aí, por gentileza, aí o convite aí para eu te aceitar. Oi, Rafa, tudo bem? Gerosa, RH na veia. Aqui, fazer uma transição. Agora é só ela aceitar aí, que agora vai. Pô, agora foi. Ai, agora Maravilha. vai. Como é que você tá, Priscila? Todo mundo? Galera entrando. Paulinho, como é que tá? Prazer te ver aqui, meu irmão. Priscila, Olha, todo tem uma mundo? galera Oi, nova cara, saindo como é que tá? Tudo aqui, bem? fabulosa. Já mandei todo mundo aí. É, Gente, tá uma boa galera noite já a aqui todo no mundo. ar. E aí, prazer enorme estar aqui com você hoje, para falar desse assunto bem legal, né? Que é o The Inner Game. Hoje eu estava vendo assim, eu digo, Pedro, eu estava dizendo para as pessoas, né, que todo mundo, eu estava dizendo, Neilo, você é meu chaveirinho. Aí falei com o Sérgio Mota que ele é minha Oi, malinha com Vanessa. alça. Aí todo mundo, eu fico dizendo, eu digo, Pedro é meu chaveiro, minha mala com alça, é o concorrente do Aurélio Dicionário, ele supera o Aurélio. Olha o RH na veia dizendo, vamos decolar os aviões. Isso, Alex, Vamos. aviões que hoje à Oi, noite promete. Adriana, João Bosco, meu irmão, João Bosco, tudo bem? Pedro, Tô eu aqui. sei que todo mundo que você está na sua página lhe conhece, mas tem muita gente aí que já te conhece, mas fala um pouquinho de você, da tua trajetória, dessa. Porque o Pedro, ele me encanta, porque quanto mais ele aprende, menos mais ele tem sede de aprender, e ele não nega isso para ninguém, ele compartilha, ele gosta, ele investiga, né? Ele tem o poder mesmo de buscar esse lado cognitivo aguçado mesmo. Verdade. Fazer um breve resumo aqui. Eu gostaria de pedir para vocês clicar no aviãozinho aí, chamar essa galera aí massa e clicar nos coraçõezinhos para gente, para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas, para esse compartilhamento atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Eu realmente, Carlinha, eu tem dois lugares que eu amo estar, né? Aprendendo e compartilhando. Então, eu realmente me realizo, né? Estou assim na minha missão quando eu estou compartilhando conhecimento e também quando eu estou aprendendo, né? Eu fiz algumas formações de coach, eu estou aí mais ou menos há uns 10 anos nessa área de desenvolvimento humano, e uma das minhas, assim, preferidas, sem desmerecer nenhuma outra, né? Porque eu realmente... Oi, Priscila. Eu realmente... rapidinho, ela falou que está sem foco qual? O meu ou de Carla? Só Eu acho para... que congelou. Congelou o seu, né? Se for o Mas caso, você daqui a pode pouco fazer... volta. Tá, aí qualquer coisa você sai e volta, eu te chamo de novo, tá bom? Certo. Pronto. E aí uma das formações que eu mais assim realmente me identifiquei foi a formação em The Inner Gaming Coach, pela The Inner Gaming Coach International School, né, que eu fiz essa formação com o Renato Ritt, que é um mentor assim extraordinário, autor de mais de 10 livros, né, um cara assim extraordinário, e principalmente com o Tim Gallwey, né, que é o próprio precursor disso tudo, é o cara que iniciou todo esse movimento de coaching. Então foi realmente, Carlinha saiu, eu chamo ela de volta, assim que ela voltar. Então foi algo assim que foi assim absolutamente transformador,
né? Porque é como se você estivesse bebendo água límpida da fonte, escutando de quem criou isso tudo, né? Então foi uma das formações mais sensacionais que eu já fiz. Volto a dizer que eu fiz outras formações muito bacanas, com grandes ícones, né, do coach. Eu fiz agora 3 formações com o Dr. PhD Francesco Pelegata, né? Fiz Practitioner em PNL, depois eu fiz Master em PNL, agora eu sou PNL Master Coach pela Francesco Pelegata Institute. Fiz formação do Ikigai, né, a qual eu, inclusive, sou facilitador do Ikigai, que é outra formação também que existe, o Pedro antes e depois do Ikigai. E iniciei lá atrás, há quase 10 anos, com a Brascoach, né, com o mestre Moisés Ribeiro, que a quem eu deixo aqui meu abraço também, que a gente tem que estar sempre guardar no coração o espaço de todos os nossos mestres. Isso, assim, fora outras diversas formações paralelas, né? Eu sou praticante, né? Sou Theta Healer avançado, né? Que eu fiz com o Mano Lins, que é uma pessoa maravilhosa também, né? Fiz também formação em hipnose e várias outras formações. Então eu estou sempre aprendendo e compartilhando. Pronto, eu estava aqui dando uma geral assim rapidinho na minha formação. Eu vou ir pro quarto de Gabriel, porque ficou mudo e assim, nunca está acontecendo. Até que a imagem ficou mais nítida, ficou ótimo. Vamos nessa, Amore. O The Inner Game, ele é conhecido como a arte da concentração relaxada, né? Porque existe aquela concentração, né? Aquele foco do ter que, né? Que é aquele foco que a gente tem que fazer determinadas coisas. Então você vai para aquele negócio ali e você está ali tentando focar, mas você percebe que qualquer coisa, né, às vezes te distrai, e você tem realmente aquele foco, né, que ela vem do nosso Self 2, que a gente vai explicar sobre isso daqui a pouco, que é realmente essa concentração relaxada, né? Então, quando você não consegue fazer algo que você não sabe fazer, tudo bem. Mas imagine quando você está fazendo algo, está prestes a fazer algo, que você sabe fazer aquilo, né? E você não consegue, né? E você trava, e você não consegue fluir, você não consegue dar o melhor de si, né? Por que isso acontece? Então, o Tingalo estudou esse movimento, primeiramente no tênis. O Tingalo era professor de tênis, né? Quando ele começou tudo isso. E ele começou a perceber que os jogadores de tênis... Carlinha travou de novo. Que os jogadores de tênis... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Congela a minha imagem para vocês aproveitarem e fazer um porta-retrato, ok? Né? Então ele começou a analisar os alunos de tênis dele, e eles perceberam o seguinte, que ele tinha alunos que eram extremamente habilidosos, que jogavam muito, né? Mas que tinham certos momentos que não conseguiam render. Então ele percebeu que aconteciam, na verdade, 2 jogos ao mesmo tempo. Aquele jogo exterior, né? E o principal, né? Que ele deu o nome de o jogo interior, o The Inner Game, né? Que é um jogo que acontece dentro da cabeça da gente. Então, isso daí foi muito importante, porque ele começou a perceber que esse jogo interior, apesar de muito pouco estudado, né? Era realmente quem tinha assim, a maior importância na hora dos resultados, né? Então aí ele, mais um pouquinho atrás, dando 2 passinhos atrás, ele contou pra gente que, vamos lá, dispara esses aviãozinhos. Ele comentou com a gente, né, na formação, que ele estava tendo aula, nada mais, nada menos, com Skinner, né? Que é simplesmente um dos pais, né, do behaviorismo, né? E aí o Skinner levava os pombinhos para a sala de aula e tal, dizia assim, o que vocês querem que a gente faça com esses pombinhos, né? O pessoal, quero que ande sentido anti-horário, num pé só e tal, e ele ali, ó, condicionando, tal. E aí quando acabava, o pombinho estava fazendo exatamente o que eles pediam no decorrer da aula. Então, numa dessas aulas, o Gowlet teve um insight, teve quase que uma epifania. Ele pensou assim, serei eu um pombo? Será que eu também? Né? Fantástico, né? Ele falou assim, será que eu também, na verdade, eu tenho vontade própria? Ou, na verdade, o que eu faço é fruto de condicionamento, né? Do sistema, das pessoas, das crenças, isso tudo. E ele estava em Harvard. Então ele chegou para os pais dele e falou, para os pais, meus pais, eu vou dar um tempo, vou fazer um sabático,
né? E os pais dele, compreensivos, né? Falou assim, então se vire e vai ganhar seu dinheiro, porque a gente não vai sustentar esse seu sabático, não, né? E aí, como ele já era professor de tênis, ele começou a dar mais aula de tênis ainda, para ganhar uma grana, e aí começou todas essas observações, né, que eu falei para vocês. Então, esse jogo interior que acontece na cabeça das pessoas, ele primeiro começou a estudar justamente as interferências, né? O que é que fazia com que essas pessoas não tivessem o resultado, né, a melhor performance. E por isso que ele deu o nome de Self 1, né, a essa voz crítica, né, essa voz julgadora, né, essa voz que dá os comandos, né, que faz os julgamentos na cabeça da gente. É justamente aquela voz de quando você vai fazer determinadas coisas, né, por exemplo, eu convidei até um amigo para fazer uma live comigo recentemente, aí ele falou assim, bora, aí eu falei, beleza, sexta-feira. Ele, não, peraí, é porque eu preciso, na verdade, estudar, porque... Eu falei, cara, é sua área, você manda bem pra caramba, você, nossa, eu admiro demais o seu trabalho. Né? Então, às vezes, tem aquela vozinha que fala que você nunca está preparado, né, para desempenhar determinada atividade. Então, ele começou os estudos justamente pelo Self 1, né, que é justamente essa voz julgadora. E o Self 2, ele denominou justamente da nossa essência, né? Então, o Self 2 é justamente a nossa essência, é o nosso melhor, é o nosso potencial, é todo aquele conjunto de nossas habilidades inatas, que é justamente esse Self 2. Então, o balanço, justamente, né, desse jogo interior é também considerado o sabotador, né? Então, é a gente justamente procurar diminuir cada vez mais, né, a interferência do Self 1 nas nossas vidas e escutar cada vez mais o nosso Self 2. Esse é o balanço, né, que ele traz. Interessante que nesse jogo ele lança aquele tripé, né? Ele nos dá a oportunidade do tripé, da escolha, né? É perfeito isso aí. Esse é o primeiro triângulo dele, né? Que é o triângulo chamado ACT, né? Que é em inglês, né? Então é a awareness, que é consciência, C vem de choice, escolha, e T de truth, confiança. Então, é um pouco de quanto mais você eleva a sua consciência sobre quem você está escutando, mais você faz melhores escolhas e, consequentemente, você aumenta a sua confiança em você mesmo. Perfeito. Então, você realmente fica nesse processo. Então, é muito importante a gente estar sempre atento, né? Não preocupado, não ligado, não tenso, mas atento, né, em estado de atenção plena sobre a nossa consciência. Porque quanto mais consciente a gente está dos nossos atos, das nossas palavras, do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, mais a gente vai fazer melhores escolhas e, consequentemente, a gente vai aumentar a nossa... Por que chama o Self 1 de ruim e o Self 2 de 2? Não é que seja o ruim, é que é tipo assim, você quer fazer uma coisa, mas eu não vou fazer porque eu não consigo. É eu digo que é o anjo bom e o anjo mau, não é o ruim. É aquele que te sabota, que te deixa em dúvida, né? Porque, na verdade, você não tem duas pessoas, você não é duas pessoas, você é uma só. Então, ele está dizendo, por que chamam o Self 1 de ruim e o Self 2 de bom? Certo. É porque assim, ele começou a estudar pelas interferências. Por isso que ele denominou de Self 1 essa voz julgadora. Porque ele começou a perceber o seguinte, o que estava interferindo no desempenho, na performance, né, dos atletas. Ele começou estudando tênis, depois abriu para tudo. O cara foi consultor das maiores empresas do mundo, nos Estados Unidos, e etc, etc, né? Mas então ele começou pelas interferências. Por isso que ele denominou de Self 1 as interferências e Self 2 justamente esse lado positivo da gente, né? Deixa eu ver aqui, Najara. E tem gente até minha... Buongiorno, principesa! Tem gente aqui internacional, o bicho tá pegando aqui, viu? Oi, Ivan, tudo bem, meu irmão? Como é que tá, meu querido? Tá comigo aqui nessa noite, é muito bonita. A galera, o negócio é internacional aqui. E aí, o Galo...
Pedro, a O coisa tá Gauler boa. chegou num estudo muito legal, né, que eu amo esse estudo, que é justamente o ciclo da autointerferência, né? Quando a gente escuta demais o nosso selfie 1, o que acontece? A gente começa a ter uma percepção distorcida da realidade. E quando a gente tem essa percepção distorcida da realidade, a gente começa a ter respostas e ações distorcidas. Então a gente tem uma percepção distorcida, essas respostas e ações são distorcidas e geram o quê? Resultados distorcidos. Com isso você começa a ter uma distorção da sua própria autoimagem. Dessa forma, estaria dando certo. Você está sempre se sabotando e buscando uma justificativa, sem ao menos arriscar. Olha, o Ilvan está presente, o Ilvan Santos está te parabenizando. Um abraço, meu irmão. Né? Oi, Maria. Aurélio. É como se você estivesse sempre buscando a justificativa para aquilo que você nem tentou. E quando você tenta, ou seja, você não faz, eu não fiz, porque se eu tivesse feito... Então, o selfie 1, ele está sempre buscando, eu digo assim, driblar, você arriscar. Te sabotando mesmo, evitando que você busque o novo, né? Se você dá muito ouvido ao seu selfie 1, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai dar uma palestra e naquele momento, o que acontece? Digamos que você não está, sei lá, no melhor dia, né? Aí, por acaso, você logo no começo dá uma gaguejada e erra alguma coisa. Grande Vitão, tudo bem, meu irmão? Aí, o que você faz? Ou você dá ouvido ao seu selfie 1 e fala assim, ih, cara, você realmente não soube explicar direito esse conceito. Aí, quando você chega um pouco mais adiante, o que acontece? Você erra um segundo conceito. Eu falo, ih, cara, você realmente é ruim de explicar conceito. Olha só, eu não soube explicar um conceito, agora eu sou ruim de explicar conceito, e daqui a pouco eu vou dando vazão àquilo, vou dando vazão, daqui a pouco eu disse, cara, realmente eu não sei falar em público, né? Ou seja, você vai dando vazão e você termina gerando uma distorção da sua autoimagem. Aí acaba que você dizendo assim, é melhor nem falar nisso, vou pular. Gratidão, Vitão. Exatamente. Então, vou dar um exemplo prático que aí vai ilustrar legal para vocês, né? Digamos, a pessoa vai sair de casa, né? Aí ela não tem tempo de se arrumar direito porque ela estava atrasada. Aí quando ela bota o pé na rua, uma pessoa pega e olha para ela. Se ela escuta o selfie 1, o selfie 1 fala assim, ih, tá vendo aí? Você devia ter se arrumado, porque realmente, né? Devem estar te achando horrível. O que acontece? Você já baixa a cabeça, já fica triste, aí você vai, já chega no trabalho de cabeça baixa. Aí, no trabalho, o chefe lhe pergunta sobre o relatório, aí você fala que vai terminar e não termina direito. Ou seja, seu dia vai embolando completamente, e no final você sai dizendo assim, cara, eu sou uma pessoa fracassada, né? Acaba seu dia assim. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo e digamos que você escutou o seu selfie 2, tá? Então você saiu na rua, não deu você arrumar direito, uma pessoa olhou para você, aí você fala assim, rapaz, eu não preciso nem me arrumar direito para chamar atenção. Realmente eu causo de qualquer jeito. Levantou o queixo, se ajeitou toda, aí você já chega no trabalho, o chefe pergunta o seu relatório, você fala, não, chefe, 5 minutos ele está pronto, chega lá, já faz entrega, ele fala, poxa, está muito bem feito, você falou lá minha promoção. Quer dizer, o seu dia muda completamente, né, de acordo com a que, né, você vai dar atenção, né, ao seu selfie 1 ou ao seu selfie 2. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? E nesses estudos dele, Carlinha, ele chegou na fórmula, que é uma das fórmulas principais do coaching, né? Que é performance, né? Pesão é igual a pezinho menos I, ou seja, performance é igual potencial menos interferências. Então é muito importante a gente cuidar não só dos nossos potenciais, né? Não só cuidar dos nossos potenciais, mas também estar atento às interferências, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Quem aí sabe falar inglês fluentemente? Responde para mim aí quem sabe falar inglês fluentemente. Basta dizer eu, né? Oi, Nila. Quem sabe falar inglês fluentemente, certo? Então, enquanto vocês respondem, eu vou fazer outra pergunta por cima. Quem já fez curso de inglês? Né? A pergunta, quem não aprendeu direito? É isso. Agora, quem já fez mais de um curso de inglês? Já fez 2, 3 cursos de inglês, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente investe só no potencial.
E a gente não para pesquisar as interferências. E o que é que está me impedindo de falar inglês? Né? Porque senão você vai fazer 300 cursos de inglês e você não vai conseguir elevar a sua performance se você, paralelo a isso, não trabalhar suas interferências. Né? Eu tinha um amigo que ele era... nossa, o cara era excelente, só que ele era um psicopata da fluência, ele queria falar perfeitamente, ele queria falar como um americano. Então isso praticamente travou ele em muitos momentos da vida dele, até ele dizer, cara, peraí, bicho, eu não preciso falar tão perfeito. O americano às vezes chega no Brasil e fala, comer, comida, não sei o quê, e a gente acha bonitinho, atende o cara. Então ele entendeu que comunicar era mais importante. Então quando ele baixou um pouco a guarda para esse senso, para essas críticas, né, o cara voou e virou professor de inglês, né, do próprio CCA na época, né? Isso, Euclides. Então a gente tem que dar menos valor às interferências. Também, na verdade, é focar na sugestão positiva para você. Né? Isso aí, exatamente. As interferências só surgem quando você deixa os fatores externos irem além dos seus objetivos, na minha concepção. Perfeito. Os fatores externos e os fatores internos, né? Que estão dentro, né? Que estão dentro da sua cabeça, né? Que é o que a gente está aqui concentrando, né? O momento de hoje, justamente nesses fatores internos. São exatamente os fatores que estão dentro da sua cabeça. Porque às vezes acontece até o contrário, Carlinhos. Às vezes acontece de alguém dizer para você, repare, diz assim, nossa, você tá linda hoje. Aí a pessoa fala, eu que isso, que nada, eu até tô tão assim, não sei, né? A pessoa para dentro da cabeça dela, ela não consegue sequer aceitar, nem que seja coisa positiva vindo de fora, né? Então esse jogo interior, ele é muito importante, né? Pela lógica da fórmula, temos que diminuir as interferências. Exatamente, irmão, não só diminuir as interferências, como também aumentar o nosso potencial, né? Porque se você tiver o potencial zero, né, você pode ter interferência zero, que também não resolve. E a Cláudia falou assim, no meu caso eu travo. É isso, Claudinha. E aí você trouxe um ponto, Priscila, estou falando russo sem saber, acredito que quando tem vontade a comunicação acontece. É isso mesmo. Quando você fala, eu vou até trazer aproveitar esse ponto aqui, que a Cláudia falou assim, eu fiz e no meu caso eu travo. Quando a gente diz assim, no meu caso eu travo, o que é que você está fazendo com isso? Você está falando e você inconscientemente está se escutando dizer que você trava. Então isso você vai criando o que a gente chama de profecia autorrealizável. Né? Porque você não vai querer... Já está se sugerindo aquelas coisas. Fulano, pega o saleiro aí para mim, não estou vendo não. Quando você diz eu não estou achando não, o saleiro está ali, mas você já processou que você não vai achar. Né? A mesma coisa das autossugestões positivas, né? Exatamente. Então, quando você fala que você trava, diz assim, eu não consigo falar inglês porque eu travo. Ou seja, você está colocando para fora essa afirmação. E se você não está consciente, lembra que a gente falou da consciência, se você não está consciente, se observando, né, suas atitudes, suas falas e tal, você não está percebendo que você está gerando um ciclo da autointerferência, né? Você está com a percepção distorcida, que gera resultados distorcidos e tudo aquilo que a gente falou. E então, é muito importante, você trouxe o ponto do foco, Carlinha. É muito importante a gente ter o que o Gowley chama de foco da atenção, né? Não é o foco da tensão, é o foco da atenção. É aquele foco da criança quando está brincando. A criança quando está brincando com um brinquedinho, o mundo está desabando ao lado dela e ela está lá amarradona brincando com o brinquedinho dela. Né? É aquele foco dos animais, quando o gato está ali olhando, uma mosquinha passando, ele lá acompanhando, ele está ali amarradão, ele está ali focadíssimo naquilo que está acontecendo. Né? Esse é o foco do Self 2. Né? Que é aquele foco sem rigidez, é aquele foco desejado, é aquele foco de que você está ali porque você está amarradão fazendo aquilo que você está fazendo. Esse é o foco que dá resultado. Né? Diferente daquele... O Self 2 é quem favorece a construção do conhecimento, a elaboração de conceitos e o refazer. Perfeito. É isso aí.
Porque o foco do Selfie 1 é aquele foco de que qualquer coisa te distrai, né? Porque você está ali meio que obrigado, você está ali, é aquele foco do ter que. Então, você fica até inconscientemente procurando um motivo para te distrair, né? E sair fora daquilo que você está fazendo, né? Qualquer coisa você já distrai e já sai. Então, é muito importante a gente entrar nesse estado de foco, né, do Selfie 2, que nesse ponto há um paralelo entre os conceitos de Galloway e o conceito do psicólogo Mihai Csikszentmihalyi, né, que ele traz os conceitos do flow, né? O flow é aquele estado em que, quando você e aquilo que você está fazendo praticamente se torna uma coisa só, né? Você está ali tão focado, tão amarradão, tão curtindo, né? Tão ali imerso naquilo que você está fazendo, que você não está nem aí para o que está acontecendo ao seu redor. Encontrado o resultado para aquilo que você estava procurando, ou seja, o estado de flow é o equilíbrio entre o que você estava procurando descobrir e a descoberta, né? Então, fica... É muito perfeito. Gente, o conhecimento humano, assim, eu digo que ele por mais que se estude, por mais que cientista, não tem assim, cérebro, o maior computador do mundo ainda não bate a nossa inteligência, né? E o Euclides está dando risada, mas é perfeito, sabe, Euclides? Porque a nossa capacidade não tem como medir a capacidade humana de descobrir novas coisas, né? Carlinha, o Euclides está rindo porque a Cláudia falou que ela fica no foco da atenção. Ela acabou isso que eu estou dizendo, ele está rindo, mas é verdade mesmo, porque a gente fica... E isso, Carlinha, foi muito importante a Cláudia fazer essa reflexão, porque o Galloway, ele fala muito sobre essa diferença entre o ensinar e o aprender, né? Então, ele mesmo, enquanto professor de tênis, ele percebeu que ele ensinava. Então, ele dizia o seguinte: você quer dar um backhand, né, que é aquele movimento assim ao contrário. Então, faça o seguinte: bote o pé de um jeito, o pé de outro, vinha com o ombro para cá, mexa a mão não sei quantos graus, faça isso, faça aquilo. Então, são regras, 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 regras. Então, tudo isso é o Selfie 1 atuando, né? Então você fica tenso, você fica querendo seguir exatamente aqueles movimentos que está sendo dito para você, né? Então ele percebeu que o aprendizado ele é muito mais importante quando você leva a consciência da pessoa que está ali sobre aquilo que ela está fazendo, né? Então, por exemplo, começou a chover aqui, que delícia. Seguinte, de 0 a 10, qual o grau de conforto que vocês estão agora sentado na cadeira de vocês, né? Então agora faça uma análise do grau de conforto que você está na cadeira, no sofá, na cama. Como é que está esse conforto aí do jeito que você está sentado? O que vai acontecer? As pessoas vão dar as suas notas aí de 0 a 10, certo? E o que vai acontecer? Parte dessas pessoas que derem uma nota baixa para o que ele está achando aí de conforto, ele vai ou não consertar a sua postura, e ele vai consertar a postura de acordo com o que ele acha que é conforto. Então, se a gente tivesse aqui numa aula de postura perfeita para não sei o que, eu ia dizer, a postura perfeita para você assistir a live é sentado com os cotovelos apoiados, o pescoço assim, o ombro assado e tal, pronto. Essa é a postura perfeita. É perfeita para uns, mas não é para outros. Então você fica ali do detalhe, querendo ensinar a pessoa um passo a passo que ele tem que decorar e reproduzir aquilo. Então aí ele vai ficar realmente no foco da tensão, né? E não no foco da atenção plena, que é quando ele mesmo se encontra e percebe o que é melhor para ele, dentro daqueles conceitos. E aí sim você consegue um resultado de aprendizado muito maior, né? Foi o que ele viu nos estudos dele, e eu posso dizer para vocês que o Inner Game Coach é um dos coaches que eu mais utilizo, é um dos processos de coach que eu mais utilizo, e ele dá resultados assim espetaculares, porque ele ajuda, né, o coach a justamente elevar a sua consciência sobre si mesmo e com isso fazer melhores escolhas, né, e consequentemente aumentar a confiança nele mesmo, nas suas próprias atitudes. Como educadora, quando eu dava
aula a crianças assim do quinto ano, sexto ano, estudando matemática. Eu sempre pratiquei de lançar desafios, situações desafiadoras. Porque a Sim, partir dessas situações desafiadoras, as crianças elas começavam a fazer as escolhas de que materiais elas iam usar, e chegar à elaboração de conceitos. E um comparava com o outro quem estava mais próximo. Eu não dava a resposta. E daí nós construíamos esses conceitos. Para daí, perfeito, porque perfeito. assim, eu parto do conhecimento empírico do experimento para poder você confrontar os conceitos prontos e criar o seu. Adquirir o Exato. seu. Aí sim. E no Inner Game a gente vê muito isso. As escolhas, o conhecimento e como a gente adequa. Então, assim, é muito bom. E principalmente, Pedro, todos nós estamos vivendo nessa época que eu digo que é de construção. Nós estamos agora praticando o nosso jogo interior, né? É uma boa percepção para a gente praticar. Essas pessoas todas que estão assistindo lives não estão aqui à toa. Elas não estão buscando receitas, mas assim, você que é especialista, mas que é um profissional, um baita profissional, a gente tem que estar dizendo a essas pessoas assim que as escolhas são nossas, mas como utilizar esse jogo interior nessa época, né? De fazer nossas reformas, nossas escolhas, nossas construções, Uhum. sem deixar que o selfie 1 invada, né, completamente e tome conta, né? Perfeito, Carlinha. Você trouxe a questão do desafio, foi muito, muito massa, muito bacana você ter trazido nesse momento. Eu vou só fazer um comentário aqui em relação ao comentário de Euclides. Se não bloqueia a criatividade, muita regra, né, e de repente a pessoa cria naturalmente novas formas de fazer alguma coisa. Justamente, Euclides. Então, o Galo, inclusive, ele falou quando eu fiz a formação com ele, né? Ele falou assim, cara, se você estiver jogando tênis com alguém, né? Ou outro esporte assim, e perceber que a pessoa está muito melhor que você, vira para a pessoa e diz o seguinte, cara, qual é a técnica que você está usando para jogar tão bem assim? Tirou o cara do flow. Né? Porque ele vai começar a pensar em quê? Em regra, em quê? Como ele está fazendo, né? Sai justamente daquele flow, que é justamente você deixar, né, você fazer aquilo de forma natural, gostosa, né, você e aquilo que está fazendo, sem ficar o tempo todo preocupado com regra. Né? Então isso é muito legal. E outra coisa, pessoal, lutar, olha só, lutar contra o foco do Selfie 1 não adianta. Então, por exemplo, se você começa a ouvir aquelas vozes de dizer que você não é capaz, ou que larga isso aí, depois você termina, e coisas assim, o que acontece? Se você der atenção a essa voz, você vai dar mais força ainda, né? Porque sua energia flui para onde vai sua atenção. Então, ao invés de você chegar e ficar, não, você não é capaz, sou sim, não fique dizendo que eu não sou capaz, não. Ou seja, em vez de você ficar lutando contra aquilo, é importante você acolher, ressignificar, transcender. Ah, não sou capaz. Não, não, beleza, eu respeito sua opinião, mas eu estou aqui focado no meu trabalho e vamos nessa. Ou seja, não dar atenção àquilo. Porque quanto mais atenção você dá ao Selfie 1, mais tensão você gera. Ou seja, não adianta você ficar preocupado com a preocupação. Porque isso só E vai deixar deixar você de lado, né? Você cada vez deixa mais. você Senão você. fica estagnado e deixa de trabalhar o seu lado criativo. Isso, exatamente. Você para completamente o seu lado criativo. Em relação ao que você falou, né, esse momento é um momento em que você precisa, vírgula, né? É interessante que, né? É desejável que, ou seja, pode ser uma via, pode ser uma possibilidade, você aproveitar esse momento para se autoconhecer, para você trabalhar melhor na sua consciência, para você começar a perceber quem está falando mais com você, né, durante o seu dia. Porque às vezes você acorda e vai dormir com vozes te colocando para baixo. Então, se você acorda cedo, você diz assim, poxa, eu não precisava acordar cedo. Se você acorda tarde, meu Deus, acordei tarde demais. Né? Então, tudo você termina dando vazão àquelas vozes do Selfie 1 te colocando para baixo. Né?
Tem uma pergunta RH na veia dizendo o seguinte: o Self 1 tem algo de positivo? Ele precisa existir para a construção do Self 2? No primeiro livro do Gawley, no The Inner Game Coach do tênis, né, voltado para o tênis, ele trazia o Self 1 como aquela voz que dá as diretrizes e o Self 2 como aquela voz que executa as diretrizes. Ele chama de Então, suas perguntas, né? Que ele diz que o é, self é quem faz as perguntas. o Self 1 é aquele que, por exemplo, ele diz o seguinte: a gente tem que executar o trabalho, a gente tem que fazer o trabalho, né? Então, assim, não dá para você matar o Self 1. Não existe a possibilidade de não existir um Self 1. O que você precisa é estar consciente do que é que você está dando atenção. E aí, traz uma das coisas mais bacanas do trabalho do Gawley, que é o seguinte: ao invés de você focar no resultado, eu vou até chegar mais perto aqui para vocês prestarem atenção. Ó. Ao invés de você focar no resultado em si, isso lhe gera uma certa tensão, você vai focar justamente nas variáveis críticas importantes para a obtenção do resultado, mas não no resultado em si. Então, com isso, você vai distrair o seu Self 1 com várias atribuições, enquanto o resultado vem naturalmente. Vou dar um Porque são exemplo. nessas variáveis que acontece o seu processo de construção. O que é que eu Uhum. preciso ser? Onde é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso acrescentar? É toda a sua evolução, né? Até você chegar no resultado. Porque você chegar no resultado pronto, sem amadurecer de como você chegou, não surtiu efeito. Isso. Então, é Você importante chegar na você saber reserva, mexer o quadril, dar um passo para frente, né? É nesse sentido. nesse sentido. E aí a Cláudia fala assim, ó, já reparou que num total de 10 pessoas te elogiando, se há uma crítica, a tendência dá maior importância a uma que te criticou? Claudinha, isso é uma decisão limitante, né, que a pessoa traz. Então a pessoa, em algum momento da vida dela, ele tomou a decisão limitante de focar mais no negativo do que no positivo. Porque você ou qualquer pessoa, qualquer pessoa que tiver esse tipo de crença, esse tipo de hábito de focar mais no negativo do que no positivo, ela pode simplesmente mudar esse hábito, né? A decisão é sua de Desprogramar aceitar essa ou crença. não. Hã? A decisão de aceitar essa crítica é sua ou não. Não é? Isso, exatamente, né? Então, Vai assim, se não, aceitar. se por um acaso eu me percebo, ou seja, eu tenho que estar consciente. Se eu não estiver consciente, eu não vou perceber isso que a Cláudia está falando, né? Então, se eu por acaso perceber que eu recebi 9 críticas, 9 elogios e uma crítica e foquei na crítica, o que eu preciso fazer? Eu preciso me perguntar se esse modus operandi está sendo útil, está me sendo útil em quê? Né? Isso está me levando a quê? Focar nessa crítica ao invés dos 9 elogios Ou que eu... então perguntar, faz sentido isso para mim? Isso. Ou o E que eu posso questionar. fazer para que isso não interfira? Não é isso? Isso. Assim, Perfeito. as críticas elas surgem, mas é preciso a gente entender e estar pronto para qualquer tipo de crítica. Nem sempre toda crítica ela é para te levar para baixo. Crítica também te leva ao processo de construção de crescimento. Agora, entre 9 elogios e uma crítica, por que que surgiu essa crítica, né? Então, é importante também que a gente esteja pronto para isso. E, É. assim, olha, eu tô muito interessada, Pedro, acho que todas essas pessoas também, porque quanto mais a gente lê, né? Eu vou falar isso, tomar um pouquinho do seu tempo, porque eu sou Nosso grata a todas tempo. as pessoas na minha vida, inclusive a você, mas eu não posso deixar de falar. É, tenho mil e uma, mas assim, Francesco, porque assim, você, todas as pessoas sabem que eu tive problemas muito sérios na minha vida de saúde, né? Então, eu fui rotulada muitas vezes que eu não tinha uma memória, né? Eu tinha uma coisa. Então, foi no curso de PNL, né? Que depois você fez, né? Que eu descobri, assim, o que eu validei o meu potencial mais ainda e a minha capacitação, quando eu tive o meu mestre que disse assim, o seu consciente é capaz. Você vai exercitar a sua memória.
você, e todos sabem aqui que eu só tenho um terço do meu crânio, e assim, todas essas limitações que me deram se tornaram ilimitadas. E isso foi possível, gente. Por quê? Porque eu não deixei que o meu self 1 e que as críticas e até pareceres médicos, né, assim, superasse. Eu trabalhei a minha mente com profissional, eu exercitei, e assim, depois que eu fiz a PNL, que eu fiz leituras, que eu conheci Pedro, que eu conheci tanta gente na minha vida, a gente constrói e amadurece. Então, acho que essa questão de você se limitar a algo é um fator que muitas pessoas impedem muitas pessoas de chegar a um crescimento. Então, assim, a PNL me ajudou, a hipnose me ajudou. Hoje, Pedro, eu leio, eu estou já escrevendo perfeitamente, né? Eu tenho uma capacidade de memorização muito boa, entendeu? E assim, era simplesmente de tanta coisa, né? Que eu sou a prova viva disso, entendeu? Claro. Eu sou a prova viva disso. Então, Perfeito. é importante que você se autossugestione, como o Francisco dizia para mim, eu posso, eu consigo, eu vou vencer e eu vou Claro. conseguir. E isso aí, para mim, foi perfeito. E eu venci o jogo interior. Perfeito. Ótimo. Bacana demais a sua história, né? Porque ela mostra que é possível a gente dar a volta por cima, até de questões físicas, né? Como foi o seu caso mesmo, porque foi uma coisa que afetou diretamente, né? Até fisicamente, né? Então, o pessoal está falando muito aqui de crítica, Carlinha, o tempo todo aqui falando da questão das críticas, e você trouxe a questão da PNL, né? Eu fiz a formação, né? Fiz agora a questão do Master também. Então, assim, na PNL a gente tem 14 pressupostos, e o pressuposto de número 11 não existe crítica, não existe erro, existe feedback, né? Então, assim, quando você está mentalmente preparado, quando o seu mindset está preparado, você não consegue mais enxergar crítica. Crítica para você é matéria-prima. Crítica para você é algo que você vai ressignificar, que você vai processar e transformar ela. E eu digo o seguinte, de novo aqui, ó, independente da intenção do outro. Independente da intenção do outro. Entendeu? Então, o que vem de lá, você pode processar aquilo, né? E transformar aquilo em algo produtivo. Independente, volto a dizer, da intenção do outro, se você tiver com o mindset preparado. Porque se você não tiver com o seu modelo mental, se você não tiver com sua atitude positiva, qualquer coisa lhe derruba. E quando você está mentalmente preparado, qualquer coisa você ressignifica e transcende, né? Então tem essa diferença aí entre você utilizar a crítica a seu favor, né? E você se entregar à crítica e ser derrubado por ela, né? A gente falou também sobre a questão do foco, né? Que a Carlinha trouxe. E é importante a gente preparar nosso ambiente, né, para a questão do foco. Quando é que você consegue entrar em estado de flow? Né? Quando é que você consegue assim, realmente fazer as coisas de uma maneira maravilhosa? Quando você trabalha as suas habilidades, né? Quando você trabalha as suas habilidades, e quando você trabalha as suas habilidades, você vai ficando cada vez mais confiante em algo. Né? Então, assim, eu li uma coisinha uma vez só. Aquilo, né? Se alguém me pergunta sobre aquilo, eu nem respondo. Mas aí eu leio, me aprofundo, troco ideia, converso com outras pessoas, faço um curso sobre aquilo, ou seja, eu vou trabalhando minha habilidade. Quanto mais eu trabalho minhas habilidades, mais eu vou tendo segurança, né? Mais eu vou tendo confiança. Lembra do ACT? Mas tendo propriedade naquilo que você está... Exatamente. Agora, não adianta eu fazer tudo isso, trabalhar minhas habilidades, e não aumentar meus desafios. Porque se eu tenho muita habilidade e tenho pouco desafio, eu fico relaxado, né? E se eu tenho pouca habilidade e muito desafio, eu fico tenso, eu fico nervoso. Então, quando eu trabalho minhas habilidades e me dou desafios à altura, aí eu me encontro no quadrante do estado de fluxo.
Você Pedro, só entra, os você só desafios entra no flow quando você tem desafios à altura das suas habilidades. Olha, gente, Por, os por isso, desafios. rapidinho, Carlinhos, só para completar o raciocínio. É por isso que o Gowley, ele começou a dizer o seguinte: eu parei de chamar o meu adversário no tênis de adversário. Eu comecei a olhar para esse cara, quanto melhor era esse adversário, mais eu era grato àquela pessoa, porque aquela pessoa fazia com que eu extraísse o meu melhor. E aí eu jogava minhas melhores partidas de tênis, estado de fluxo. Eu ia jogar minhas melhores partidas de tênis justamente com os meus melhores adversários, né? Então eu não conseguia nem mais chamar de adversário aquela pessoa que extraía o melhor de mim. Então não Claro que adianta você só você exigia de trabalhar com você melhor habilidade. prática, melhor performance, melhor treinamento. Agora, o que eu quero dizer para todos vocês é, psicologicamente falando, neurologicamente, pedagogicamente, desafio, quando você encontra um desafio, aí é o exercício que você tem de criar soluções. E quando você é desafiado, que você busca soluções, você está exercitando a capacidade de resolver desafios, né? De criar situações, de estratégias, métodos. Ah, Carla, pode não dar certo, pode não dar, mas dar certo ou não dá, não. Melhor são as estratégias, os caminhos. Você vai ter caminho, eu vou por esse caminho, não dá certo, vou por esse. É igual a matemática, você soma, você multiplica, você erra, mas você encontra o resultado. Então, as situações desafiadoras, elas existem para o quê? Para capacitar a sua mente para encontrar soluções. Perfeito, é isso aí. E isso daí, linkando exatamente com o que você colocou assim perfeitamente bem, o Galo ele chegou no segundo triângulo dele. O primeiro foi o ACT, né, da consciência, escolhas consciência, escolhas e confiança. E o segundo para você ter uma alta performance, é importante que você tenha, o triângulo é o PLE, né, performance, que é em inglês também, L de learning, de aprendizado, e E de enjoyment, ou seja, diversão. Então, o segundo triângulo dele é performance, aprendizado e diversão. Então, você só vai ter realmente, assim, você vai conseguir os melhores resultados, você vai, assim, voar mesmo, você vai entrar em estado de fluxo, se você também estiver aprendendo e se divertindo. Faz sentido para vocês? Percebam aí. Ó, a Oi, mamãe mãe. aí, Minha ó, oi, mãe aqui, filhão, mamãe aqui curtindo o filhão. tô vendo aqui. Então, veja se não faz sentido para vocês. Aqueles momentos em que vocês estavam assim voando, que vocês estavam fazendo algo assim extraordinário. Pode ver se vocês não estavam sentindo aquela sensação de prazer, ou seja, estava gostoso estar ali e você estava também aprendendo, né? Porque na pirâmide do aprendizado, o ensinar, né, tá lá no topo da cadeia alimentar. Quando você ensina, você está aprendendo cada vez mais. Então, você só consegue uma performance realmente assim diferenciada se você está também aprendendo e se divertindo. Faz sentido, Carlinhos? Faz. Um exercício bom e tão corriqueiro que as pessoas não valorizam muito, mas assim, quer testar o seu desafio, a sua capacidade laborativa de encarar desafios. É aquele cubo mágico. Ou então, lembra daquele jogo de palitinho que você tinha que tirar sem mexer? Lembro. Né? O Resta 1 são jogos Lembro. antigos, mas que ele trabalha o jogo interior, a estratégia, ele trabalha a escolha, trabalha todas as suas formas, né? Eu acho que nossa live está acabando, mas assim, ainda tem quanto tempo? A gente tem aqui, eu acredito que a gente tem aí 7 minutos. Ah, então, manda ver, porque eu não estou no meu, não estou marcando. Tem mais ou menos aqui uns 7 minutinhos. Aí eu queria trazer também um viés aqui para a gente falar rapidamente, né? Como a gente pode aplicar essa prática do foco na escuta, né? Só um viésinho aqui, só para a gente dar essa pincelada aqui. Primeiro, uma dica. Vira e mexe, eu incorporei isso no meu dia a dia. Quando às vezes eu ouço determinada voz, eu faço aquela perguntinha, Carlinhos. Quem está falando comigo? Selfie 1 ou Selfie 2? Né? Porque existe a questão de você, o medo, ele é bom ou ruim? E aí?
Depende, não é isso? Exatamente, porque o medo, ele no momento certo, na hora certa, impede de você morrer, por exemplo, né? De você, não, eu posso pular daqui, não vai acontecer nada, eu não tenho medo, e vai e morre. Então, a questão é, o que diferencia o veneno do antídoto é justamente a dose, né? É a dose. Então, a gente tem que prestar atenção e perceber quem está falando comigo, o selfie 1 ou o selfie 2. Essa é a dica. E em relação à escuta, é importante o seguinte, quando você está falando com uma pessoa, né, a pessoa está lá, né, te ouvindo e tal. Quando a pessoa vai falar com você, naquele momento, o tempo daquela pessoa é dela, não seu. Quem está falando, o tempo é dela. Então, se você está escutando, o que, que você precisa? Você precisa silenciar a sua mente para você se dedicar inteiramente ao que o outro está falando. Então, se enquanto o outro está falando, você está aqui, ó, escutando vozes dizendo assim, concordo, não concordo, isso não é certo, eu penso diferente. Ou seja, você está interferindo, né, na escuta. E se você está interferindo na escuta, você está diminuindo sua performance de escutar. Faz sentido? Então, o que é que você precisa fazer? Diminuir as interferências, né, e aumentar as suas potencialidades. Como é que você aumenta as potencialidades para escutar? É você prestar atenção, é você trocar o julgamento pela curiosidade, né? Ao invés de você estar achando que é melhor, pior, certo, errado, concordo, discordo, você pode estar curioso, né? Como será que ele chegou nessa conclusão, né? Pô, por que será que ele pensa assim? Poxa, eu vou me aprofundar aqui, né, para eu escutar mais o que ele está falando, para poder ver se eu, né, se eu consigo passar do ouvir, pelo escutar, pelo entendimento, para chegar na compreensão. E aí sim eu vou ter um resultado fantástico na questão da escuta, né? Então eu tenho que escutar quem? O meu self 2. Eu tenho que escutar. Pedro, eu tenho assim, meu um melhor. depoimento fantástico em relação a essa escuta. Desde que eu comecei, a gente já se conhece tem uns 4 anos ou mais, mas a gente está sempre falando nisso, né? Eu tenho uma deficiência auditiva. E as pessoas falavam que fala muito alto. Aí eu digo, vou usar um aparelho, não vou, né? Eu cheguei no otorrino, e aí ele disse assim, como é que você está trabalhando? Essa é a Vanessa, né? Que está mandando coraçãozinho, chamando de Chico, tu. Aí eu disse assim, eu cheguei no otorrino, eu disse, olha, doutor, eu não vou usar esse aparelho, não. Aí eu comecei a ficar na frente do espelho e falar. E eu percebi que eu estava falando muito alto, ao ponto de nem eu estar conseguindo me ouvir. E não era só a deficiência auditiva. Então, o que foi que eu fiz? Eu parei para me ouvir. Interessante, né? Eu parei para me escutar. Eu comecei a ler textos, comecei a dar aula como se estivesse dando para os alunos da faculdade, comecei a cantar, comecei a falar como se estivesse falando com o meu bebê, falando como se estivesse com meus cachorros, e comecei a gravar. Gravei, sério mesmo, gravei. E aí foi que eu percebi que eu estava só falando. Eu não tinha parado para escutar. E muitas vezes as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando, porque eu estava atropelando as palavras no sentido de falar rápido, porque a justificativa é eu falo alto porque eu não ouço bem, não escuto bem. Na verdade, eu não estava processando e nem me escutando. A partir do momento que eu parei para escutar, o que é que eu faço agora? Eu falo para mim, me escuto e depois eu falo. Não necessariamente uma robótica, mas no sentido de exercitar. E tem funcionado. Perfeito. E aí eu pergunto, vocês se escutam? Quantas vezes cada um de vocês escutam a voz de vocês? Vocês falam com vocês? Né? Porque é importante. Isso é importante. Né? Carlinha, isso que você fez foi inner game na prática de modo empírico. Porque o que acontece? Alguém fez uma crítica, né? Então, o que que você fez? Pegou essa crítica, em vez de você usar ela como erro, como coisa pesada, você usou ela como feedback. Pegou e foi trabalhar. Se você queria realmente falar melhor, você trabalhou as variáveis críticas importantes para falar melhor. Então, você foi analisar o seu tom de voz, a velocidade da voz. Então, você pegou várias variáveis
críticas importantes e trabalhou variável por variável. O que aconteceu? Você passou a falar melhor. Isso daí é Energame colocado na prática. Pessoal, a gente tem aqui mais ou menos uns 2 minutos, né? A gente está aqui encerrando porque o Instagram ele vai lá e corta a gente. Eu queria agradecer imensamente a Carlinha, né, por essa oportunidade, esse bate-papo de falar sobre esse assunto tão gostoso que é o Energame. Eu queria agradecer a presença de todos. Carlinha, qual a sua mensagem final para essa galera aí? A minha mensagem assim, é que, gente, o amor está batendo na porta de todos nós, né? E vamos semear amor, vamos nos amar, vamos ativar a nossa escuta interior. Não vamos ser adversários, vamos ativar nosso jogo interior para a nossa, não perfeição, mas a busca da perfeição, a busca da empatia que Pedro trabalha tão bem, né? Eu quero dizer a vocês e a você, Pedro, que eu também sou muito grata. Você é um dos melhores presentes que Deus colocou na minha vida, né? Principalmente porque por ter te conhecido, ter você em minha vida é um presente valioso, sabe? É um presente assim, Deus te deu de presente para mim assim, é uma coisa que eu não tenho nem palavras para agradecer. E quero te dizer, Pedro, que essa maratona nós já chegamos a 11 mil alcances de pessoas nessa minha maratona de lives. Em mês de maio, a gente vai continuar com uma proposta diferente. O Pedro também está, porque o Pedro é meu amigo, é meu parceiro, eu aprendo muito com ele. Então, obrigada a todos vocês. Sigam o Pedro Cordier, vocês estão na página. Se quiserem me seguir, me sigam. E que nós andamos juntos. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe, meu amigo. Carlinha tem um projeto maravilhoso, né, de fazer acontecer. Ela é uma pessoa que faz acontecer, porque muita gente fala de ideia e tal, mas ela vai na prática, ela tem um trabalho lindo nas escolas municipais, né, e que eu já tive o prazer e o privilégio de estar com ela, levando um pouco, né, compartilhando um pouco do conhecimento sobre escuta e sobre vários outros assuntos nas escolas municipais, com os professores, coordenadores, as pessoas lá. Então, assim, é muito assim, gratificante quando a gente vai lá, né, e dá nossa contribuição para aquelas pessoas que precisam, principalmente na área da educação, né, que é uma área assim, bastante carente de consciência, né? Então, eu agradeço realmente a todos. E aí eu gostaria de pedir que vocês fizessem um print, né? Valeu, fizesse um print aí para a gente guardar. E eu tenho feito o seguinte, eu tenho depois que eu acabo a live, eles disponibilizam, né, depois de um tempo, fica lá, eu baixo elas e coloco elas no YouTube. Então, depois quem quiser rever ou quem quiser indicar para outras pessoas, essa live aí sobre o Energame, esse bate-papo da gente, vai estar disponível. Ele faz isso por nós todos os dias, todas as vezes. O Alex, RH na V, Alex Ramos. Você pode ter certeza que você adquiriu agora um fã de carteirinha, que ele vai compartilhar isso para os 4 cantos do mundo. Então, pessoal, gratidão. Então, quem não assistiu ainda, eu fiz um TEDx chamado O Poder da Escutatória. Então, quem não assistiu, vai lá, assiste, gostando, comenta, compartilha com os amigos, porque levar adiante nessa consciência sobre a importância de escutar tem ajudado a transformar vidas, e isso realmente é uma missão, e que eu vejo um resultado positivo cada dia que passa nas pessoas, nas empresas, nas escolas, nos grupos, né, nos pacientes, nos coaches, nos amigos, na família, né? Então, levar a consciência sobre a importância da escuta tem trazido, assim, benefícios muito legais na vida das pessoas, e eu peço a ajuda de vocês para continuar essa missão. Beleza? Estamos encerrando Pedro, aqui. Olha, gente, todos os dias tem live no meu feed. Eu vou estar com Cláudio Shen, vou estar com Matheus Moura, vou estar com Francesco Pelegata, vou estar com todo mundo aí. Beijo grande. Fique em paz, um beijo na Vanessa e todo mundo. Muito obrigada, Pedrão. Muito obrigada mesmo. Valeu, Carlinha. Um beijo em todo mundo aí, viu? Até a próxima. Valeu.